Eu sempre fui uma mulher ambiciosa, desde jovem. Cresci em uma família simples, onde os problemas financeiros eram constantes. Eu sabia o que queria da vida: luxo, segurança, uma vida sem preocupações. E quando conheci o Marcos, ele era tudo o que eu procurava. Ele não só tinha dinheiro, mas também poder, influência e um charme irresistível. Claro, ele era atraente, mas o que realmente me seduziu foi o que ele podia me dar. Não vou mentir para você, meu interesse inicial foi puramente materialista. Eu queria a vida que ele podia me oferecer. O amor não estava nos meus planos. O começo do nosso relacionamento foi um jogo. Eu sabia exatamente o que fazer para manter ele interessado em mim. Eu era doce quando precisava, provocante quando queria, e muito bem comportada quando ele exigia. Eu sabia como jogar o jogo da sedução para garantir que ele me visse como a mulher perfeita para ele. Ele me dava tudo o que eu queria: jantares sofisticados, viagens para os lugares mais luxuosos, vestidos caros. A vida que eu sempre sonhei. Mas, ao mesmo tempo, eu me mantinha distante, fria. Eu não estava ali por ele, eu estava ali pela sua riqueza. A química? Bom, isso eu ainda não havia sentido. Ou pelo menos, eu tentava não sentir. Mas tudo mudou aos poucos. Algo começou a acontecer que eu não esperava. Um simples gesto dele, um sorriso sincero, uma mão no meu ombro em momentos de descontração, fez com que algo dentro de mim se despertasse. Eu comecei a me ver de maneira diferente e o Marcos, de alguma forma, começou a ganhar meu coração. Ele me olhava de um jeito único, e a cada vez que me tocava, algo dentro de mim começava a ferver. Eu sentia como se estivesse perdendo o controle, mas tentei ignorar. Isso é só uma fase, eu dizia a mim mesma. Não se deixe levar. Mas não deu certo. Uma noite, depois de um jantar em um restaurante exclusivo, ele me puxou para um beijo quente e intenso. Eu estava tentando me controlar, mas não consegui. Seus lábios eram irresistíveis, e o jeito como ele me tocou me fez perder a noção de tudo. Ele não era apenas o homem rico que eu queria conquistar, ele se tornava algo mais. Eu estava sentindo uma paixão avassaladora por ele, e isso me assustava. Eu não sabia como reagir, mas não conseguia mais negar. Eu estava apaixonada. E isso me deixou perdida. Como eu poderia estar apaixonada por ele depois de tudo que fiz? Será que ele me amava, ou eu era apenas uma parte do jogo dele? No fundo, eu sabia que meu coração já estava envolvido, mas o que ele sentia por mim? Isso me consumia. Não sabia se ele estava apenas sendo gentil comigo ou se ele, de fato, me queria. As noites se tornaram mais intensas. Não éramos mais só dois estranhos dividindo uma cama luxuosa, estávamos nos conhecendo de uma forma mais íntima. Ele começava a me tocar com mais confiança, me beijava com mais desejo, e, de repente, eu sentia como se ele estivesse entrando no meu mundo de uma forma que eu não sabia se conseguiria controlar. Mas o destino é sempre imprevisível, e a verdade sempre vem à tona. Um dia, enquanto ele estava no escritório, eu estava arrumando umas coisas em seu escritório pessoal e encontrei algo que eu não deveria ter encontrado. Era um contrato, um recibo, uma série de documentos que mostravam uma dívida enorme, e não qualquer dívida, uma dívida com pessoas perigosas. Marcos estava envolvido em algo que ele nunca me contou. Eu fiquei em choque. Como ele poderia esconder isso de mim? Eu sabia que ele não era um santo, mas esse segredo mexeu com a minha cabeça. Fiquei dias em silêncio, processando o que eu tinha descoberto. Eu não sabia o que fazer. O homem por quem eu estava apaixonada estava envolvido em algo muito mais profundo e perigoso do que eu imaginava. E, pior, eu me vi dividida entre a lealdade aos meus próprios sentimentos e o medo do que aquilo poderia significar para mim. O que eu faria agora? Eu tinha sido enganada? Será que ele estava me usando da mesma forma que eu o usava? Ele percebeu que algo estava errado. A tensão entre nós era inegável. E foi então que ele se abriu para mim. Com uma dor visível nos olhos, ele contou tudo. Ele estava tentando pagar a dívida, e se envolvera com pessoas erradas no passado.
Mas, ao me conhecer, ele queria mudar. Ele não me contou antes porque não queria que eu ouvisse de forma diferente. Ele estava tentando me proteger, e ao mesmo tempo, se proteger. Eu olhei para ele, e por um momento, tudo o que eu senti foi uma mistura de alívio e frustração. Ele não era perfeito, e eu sabia disso. Mas, o que eu sentia por ele agora não podia ser ignorado. Eu estava apaixonada. Não pelo dinheiro, não pela vida luxuosa, mas por ele. O homem por trás da fachada. E aqui estou eu, tentando decidir o que fazer com tudo isso. Será que o amor pode superar os erros do passado? Será que eu deveria seguir em frente e construir uma vida com ele, ou isso seria uma história que não poderia ter um final feliz? Se você curtiu essa história e quer saber mais sobre como os relacionamentos podem nos surpreender, e como lidar com os altos e baixos do amor e confiança, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E, se você está passando por algo parecido, ou quer dicas sobre como lidar com as complexidades do coração, confira os links na descrição. Eu preparei algumas recomendações especiais para você. Não perca!